Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando o mês de agosto, esse mês em que refletimos sobre as vocações, as diversas vocações no povo de Deus. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, alguns elementos desse texto intenso e denso que ouvimos. Jesus termina de alimentar a multidão e agora Jesus então manda os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente para a outra margem do mar, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Jesus despediu as multidões e foi para a montanha orar, rezar a sós. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta em diversos momentos Jesus que reza, Jesus que tem essa necessidade de uma profunda sintonia com o Pai, de entrar em sintonia com o Pai. Isto é a oração. A oração é entrar em sintonia profunda com o mistério eterno do amor de Deus. Esse texto relembra para nós que Jesus rezava, mas relembra também para nós a importância da oração na nossa vida. Não existe verdadeiro seguimento de Jesus Cristo sem oração. Não existe vida cristã autêntica sem oração. E os discípulos agora estão no mar e Jesus, pela madrugada, vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E os discípulos, quando veem Jesus, pensam que é um fantasma. Então gritam de medo, gritam apavorados, dizendo: "É um fantasma." E Jesus logo então vai dizer: "Coragem, sou eu." Sou eu é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então Pedro vai dizer a Jesus: "Senhor, manda-me ir ao teu encontro." E Jesus diz: "Vem." E Pedro, quando começa a andar e sente o vento, fica com medo e começa a afundar e grita: "Senhor, salva-me." E Jesus estende a mão e salva o discípulo. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que nos salva quando nós estamos afundando na vida do dia a dia. Jesus é aquele que nos salva quando nós perdemos o nosso chão. Jesus é aquele que está sempre disposto a nos salvar. Porém, é preciso gritar: "Senhor,
salva-me. Aqui Jesus que anda sobre as águas, Jesus que tem um domínio sobre os elementos da natureza, é o Filho de Deus. O Filho de Deus que anda sobre as águas, o Filho de Deus que tem o domínio sobre os elementos da natureza, o Filho de Deus que é Senhor da natureza. E o Senhor que salva o discípulo quando o discípulo está afundando. Jesus agora então entra no barco com os discípulos. E qual é a atitude dos discípulos? Se prostram diante dele e dizem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Reconhecem quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Agora, amados e amadas de Deus, chegaram à travessia, chegaram a Genezaré. E os habitantes do lugar reconhecem Jesus. A notícia se espalha. Trazem agora os doentes, trazem as pessoas até Jesus e pedem, pelo menos para tocar a barra do seu manto. E diz o texto do Evangelho: todos que tocavam ficavam curados. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus, deixemos-nos salvar pelo amor de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.